Logo cedo recebi uma mensagem no meu celular, agradecendo pelos 417 mil votos que obteve nas eleições. Líder absoluta de todas as pesquisas. No dia da eleição, essa liderança não foi confirmada. Intenção de voto, dava Heloísa Helena disparada, com mais de 1 milhão de votos. Dia da eleição, menos da metade do que estava previsto por todos os institutos de pesquisa. E aconteceu comigo também. Estava lá bem na pesquisa. Pesquisa é uma coisa, mas na hora do vamos ver, o que é que faz mudar aquela intenção de voto? Vereadora, candidata ao Senado, Heloísa Helena do PSOL. Finalmente a gente se vê, né? Porque eu estava lá no site, convidei tanto e não foi possível. Pois é, mas esqueceram de me dizer. Pois é, então são essas coisas das assessorias, porque o que mais convidei, o que mais eu fiz de convite, nunca Mas olha, podia, foi uma nunca podia. campanha. Mas o pessoal do PSOL sabia e foi todo mundo lá. Graças a Deus. Foi Espero todo que mundo lá no meu tenham site. falado bem de mim, então. Não, claro, todo mundo foi lá. O que foi que houve, na sua opinião, minha cara Luísa Helena? Olha, primeiro eu quero agradecer a generosidade do espaço e quero dar um beijo, um abraço muito carinhoso para todas e todos que acompanham o seu programa. Claro que de uma forma muito especial para aqueles que reconheceram na minha história de vida e nas propostas que eu tive a oportunidade em apenas 40 segundos de televisão apresentar, a importância de que eu pudesse ser eleita senadora. Então, eu, assim, sinceramente, eu prefiro nem ficar rebuscando muito as coisas. Eu vou só agradecer mesmo, porque eu sei o que eu enfrentei nesse processo eleitoral, eu tenho que agradecer todos os dias a Deus, porque me deu a possibilidade, a saúde de enfrentar o que eu enfrentei. Porque França, se terminou a campanha, eu disse assim, será que eu poderia ter feito alguma coisa a mais para ganhar a eleição? Desde que eu não abrisse mão da minha consciência, da minha honestidade, do meu compromisso ético e espiritual? Não houve nada que eu podia ser feito e que eu não tenha feito. Lógico, que se eu quisesse fazer algum acordo político com aqueles vigaristas do estado de Alagoas, talvez eu tivesse uma vitória eleitoral. Se eu quisesse ser parte daqueles que fazem a ostentação vulgar da riqueza feita não pelo trabalho, mas pelo dinheiro público roubado, talvez eu tivesse vitória eleitoral. Mas eu jamais farei isso, porque entre a vitória eleitoral e a derrota para mim mesmo perante a minha consciência, eu prefiro mesmo a derrota eleitoral. Então eu fiz uma campanha com tudo que eu podia. É aquela história que a gente brinca dizendo da infantaria, que o difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. Desde o início, quando as pessoas estabeleciam como consolidado o processo eleitoral, eu dizia o tempo todo, nós vamos enfrentar e estamos enfrentando toda a estrutura do poder político e econômico de Alagoas e até do governo federal, que se meteu de todas as formas para me derrotar politicamente também. Eu saía de casa todos os dias entre 4 e 4:30 da manhã. Meu irmão está aqui, é testemunha disso. Eu não fazia campanha à noite, até em função das pessoas doentes que eu tenho na minha casa, e até por uma questão de segurança também, porque não é brincadeira no nosso estado. Então, todos os dias, entre 4 e 4:30 da manhã, eu pegava meu carro, um Fiesta, e saía dirigindo por aí afora, enquanto muitos faziam 6, 7 municípios num só dia, de helicóptero, de carrão, das grandes estruturas. Eu ia de banca em banca nas feiras, conversando com as pessoas, apresentando o papel com as minhas propostas, ouvindo as dores e as angústias e as propostas do povo. Tive belíssimas, maravilhosas, emocionantes declarações de amor e de carinho do povo, muitas declarações emocionantes, que era o que possibilitava que eu conseguisse ter a serenidade no coração para aguentar a campanha nazista da mentira repetida muitas vezes, querendo verdade ser, que eu enfrentei no processo eleitoral. Então, eu enfrentei todo o poderio
político, econômico, né, contra mim. Então, apesar de tudo isso, consegui ter 417 mil votos e 636 votos, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer ao povo de Alagoas, dizer que tem gente no estado de Alagoas que não merece a nossa tristeza. A gente fica triste, claro. Óbvio, quem é que não fica, né? Quando você se sente injustiçado no processo. Mas a vida é assim mesmo, é o momento de, como a gente diz no interior, lamber as feridas, olhar para as cicatrizes que essa batalha nos deu, mas ter a certeza de que nós não nos rendemos nessa batalha, não vendemos a nossa alma, a nossa transparência, as nossas convicções para ninguém do estado de Alagoas. Então a gente tem que realmente comemorar esses 417.363 votos, daqueles que não se vendem, daqueles que não se rendem, daqueles que de alguma forma souberam compreender a nossa história de vida, a transparência da nossa vida, porque eu não sou uma mulher, jamais iria para a televisão fazer hipocrisia, cinismo, dissimulação ou da minha vida cotidiana. Não faço isso, não gosto da hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, não gosto da mentira, não gosto da roubalheira, não gosto de gente que rouba os cofres públicos impunemente. Então isso eu não poderia abrir mão para tentar ganhar um processo eleitoral. Então eu vim aqui mesmo, França, foi para agradecer a todas essas pessoas que foram partes na minha caminhada, a todas as declarações emocionantes que eu tive, assim, de ontem até hoje, muitas pessoas que me encontram e que ficam tristes e emocionalmente tristes, porque houve uma derrota eleitoral, mas houve uma vitória política, porque aqueles que podem dormir de consciência tranquila, né, coração feliz, diante da sua própria história de vida e diante dos eleitores, com certeza isso vale mais. Então, não foi uma campanha dificílima, Deus do céu, quando eu lembro, pareciam praças de guerra, os helicópteros no céu, os carros de som com todos os decibéis proibidos, as gangues e bandos políticos, era uma coisa realmente tenebrosa, mas isso é pouco diante da força que a gente tem em Deus e diante da demonstração de amor e carinho que eu recebi do povo de Alagoas e muito especialmente, claro, daqueles que entenderam que era importante que eu pudesse voltar para o Senado. Então eu estou mais para agradecer mesmo, agradecer a Deus pela perseverança, pela coragem. Eu tenho uma saúde frágil, mas Deus me deu saúde nessa campanha eleitoral para enfrentar os desafios cotidianos. E quero dizer àqueles que estão tristes e que me encontram emocionados, que tem alguns no estado de Alagoas que não merecem a nossa tristeza. Então vamos seguir em frente, cabeça erguida, consciência tranquila, coração feliz. Outras batalhas poderão vir pela frente ou não. Ou não, não, isso é que é importante. Espera aí, eu estou engatilhando aqui a pergunta. Claro, esmorecer por quê? A vida é feita de batalhas, nem todas são vencidas. Claro, e o importante é quando a gente atravessa uma batalha, você atravessou uma também, sim, sem rendição. Nós fomos até o fim, até o último minuto lutando, sem rendição e sem conluio com o adversário que rouba impunemente no estado de Alagoas. Então, sem rendição e sem conluio, fomos até o fim no campo de batalha. Com certeza, a derrota não é vergonha. Pelo contrário, ela significa que a gente aprende mais e que a gente se prepara mais para continuar lutando. Então, vereadora, todas as feridas... Você lutar é um ato de coragem. Vencer é uma consequência. Com certeza. Então com você certeza. leva uma derrota é em função de um ato de coragem de você ir para a luta. Agora, esse ato de coragem não pode desaparecer de uma guerreira. Se olha, por exemplo, vou disputar ou não, porque tem aí a prefeitura de Maceió. Mas ainda é muito cedo para a gente já estar levantando considerações né, sobre isso. Eu digo assim, disputar ou não, porque pode ser que eu vá mais cedo para o céu, pode ser também que
a gente se canse, né, de todo esse processo, porque A eu senhora digo quer ir sempre, pro você céu? A sabe. senhora quer ir pro céu? Não, eu tenho certeza que eu vou. Rapaz, E vou fazer parte do exército dos guerreiros celestiais. Vou estar lá de espada. Tem o bebo tava lá no culto. Não, eu estou dizendo isso porque eu não tenho medo de morrer. Eu não vou morrer agora porque eu nem posso, né? Mas tava lá o cara tem que assistindo. dar trabalho aos Tava lá o cabraquinhos. cara assistindo o culto. Aí o pastor perguntou: quem quiser ir pro céu, levante a mão. Aí o bebão perguntou: é para ir quando? Só depois que morrer. Ah, depois que morrer eu quero. Eita! Então é um negócio difícil. E agora pro segundo turno, presidente, Marina tá fora, o PSOL tá fora, tá aí Dilma Rousseff, e o candidato do PSDB que quer trocar o vice, diz que o índio não fez nada por ele, quer trocar o vice, o Zé Serra. Como é que vai ser a Luísa Helena? Não, tanto o partido vai... Eu tenho dito sempre, do mesmo jeito que eu disse quando tive a honra de disputar a presidência, como agora, eu sempre digo que os meus eleitores e as minhas eleitoras não precisam da minha orientação para votar. Porque 417.363 pessoas que votaram em mim, apesar da campanha nazista que fizeram contra mim, apesar do poder político do dinheiro público roubado atuando contra mim, apesar de todas as engrenagens financeiras e políticas do Estado de Alagoas, então esse povo não precisa, graças a Deus, que eu atue como vaqueira conduzindo boi para o curral. Eu não faço isso. Os meus eleitores e as minhas eleitoras são mulheres e homens livres, do mais jovem ao mais idoso. Do mais jovem que me abraçava emocionado quando dizia votei pela primeira vez, até uma senhora de 94 anos, uma guerreira que eu encontrei quando fui com meu namorado votar na escola técnica. Eu voto em Riacho Doce, ele foi votar, uma guerreira, de bengalinha na mão, se arrastando naquela rampa da escola técnica com mais de 94 anos e dizendo que estava lá para votar por mim, porque não era obrigada a votar, mas estava. Então, são mulheres e homens livres, não precisam que eu oriente como votar. O partido vai se reunir nacionalmente, o partido vai se reunir aqui no estado para decidir o que é que vai fazer. Na verdade, eu teria a obrigação de ficar como bicho do mato, gato do mato, em cima da árvore, só vendo os cabas grandes se batendo lá embaixo, né? Então, mas o partido irá discutir qual alternativa fazer. Agora, que eu vá para qualquer órgão de comunicação indicar voto, eu posso escolher ou não em quem votar. Óbvio que eu sei exatamente como aconteceu o primeiro turno, quais foram os palanques que tentaram me destruir politicamente. Isso eu sei, então era preciso que eu não tivesse vergonha nenhuma na cara, né, nenhuma honra de estar no palanque daqueles que passaram o primeiro turno todo batendo em mim, sem dó, sem compaixão e sem piedade, mentindo, como ladrões que são, cínicos, e só se eu não tivesse vergonha, né? Como mulher, como mãe de família, para estar pulando lá no palanque como se não tivesse acontecido nada. Então, então agora o partido se reunirá, a gente conversou Mário Agra agora de manhã, e Padre Heraldo também. Então o partido vai se reunir, discutir o que é efetivamente, qual é a posição, e eu digo sempre que os meus eleitores são livres para tomar a posição que entenderem melhor para o segundo turno. As preocupações com o estado de Alagoas eu terei como sempre tive. Não é à toa que eu fiz a opção de ficar em Alagoas. Eu não estou em Alagoas porque não tenho opção, não estou em Alagoas para participar das gangues e dos bandos de ladrões da política de Alagoas. Eu estou em Alagoas porque eu quero estar. Até por uma questão profissional, como eu sou da Universidade Federal de Alagoas há 26 anos, quando o reitor da Universidade do Rio de Janeiro me convidou para ficar lá como professor visitante, e poderia ser feito formalmente, porque isso pode ser feito entre duas universidades federais, ou até em Universidade Federal Estadual, e eu não fui, porque eu quero continuar a minha militância política no estado de Alagoas. É o meu estado, o estado que eu nasci, o estado onde eu encontro guerreiras e guerreiros resistentes em relação a todas essas bandalheiras. Então, o partido vai fazer plenária, certamente o Mário Agra virá aqui, Francinha, para dizer. Agora, explicitar o que é que vão fazer. O ouvinte